Oi, gente, eu sou a Pri, especialista em desenvolvimento e estruturação de marcas. A gente está começando mais uma temporada de entrevistas aqui no Blab, com mulheres de vários cantos do país, de várias áreas profissionais diferentes, falando um pouquinho sobre a trajetória, mitos e verdades, sucessos e fracassos também de carreira pra gente. Eu te convido para acompanhar essa série de entrevistas aqui no YouTube e no Spotify. Mudar os estímulos, né? Exatamente, mudar os estímulos. Porque Tem um também. ponto, Pode falar. tem um ponto que eu gosto muito de comentar com os meus pacientes, que é o pessoal que trabalha muito com o intelectual, com o mental, às vezes tem até um preconceito com a atividade física ou com o grupinho de pessoas que faz atividade física. Mas às vezes a gente esquece que nós somos animais. A gente não é igual uma árvore. A gente é igual a um gatinho, um cachorrinho que a gente tem em casa. Se a gente vai olhar para o que é a necessidade desse animal, além da comida, da água e do sono, tu vai ver que eles têm necessidade de gastar energia. Eles Correr, né? vão ter os picos deles de energia. A gente esquece que a gente é animal e que a gente precisa gastar energia, brincar, né? Às vezes Uhum. a atividade física ela pode até se assemelhar com uma brincadeira pra gente. Tipo, jogar vôlei, jogar bola. Ou, enfim, até para mim o Pilates eu sempre vi com muitos olhos de brincadeira. Porque é uma forma da gente se divertir com o nosso corpo, experienciar o nosso corpo, né? Às vezes fica muito mitificado, muito um tabu muito grande sobre o prazer que a gente tem que ter no nosso corpo, que não é só um prazer sexual, também não é só o prazer da comida, a gente tem que ter o prazer, às vezes, sensorial, de passar um creme no nosso corpo, fazer uma massagem num lugar que está com dor. O prazer da gente ver, nossa, eu consigo caminhar 1 hora, eu Uhum, consigo correr 10 minutos sem parar. E uhum. isso também é uma forma de prazer, né? Às vezes o prazer ele tá só ali em rolar a tela, que na verdade não é um prazer real, né? Entendi. O prazer ele vai se deturpando conforme o tempo está passando. Mas a gente tem que encontrar o prazer na nossa rotina da forma mais saudável possível, porque senão a gente vai estar bebendo, fumando, rolando tela, comendo chocolate, tomando Coca-Cola, e aí a saúde foi pro beleléu. Exatamente. E a gente também pode trazer a questão do wellness, né? Que a gente tinha falado nesse ponto aí de que o prazer em si, o bem-estar, ele não necessariamente está associado às pessoas verem o que tu está fazendo, né? Às vezes a gente tem mais esse prazer, mais para os outros do que para a gente quando a gente está expondo alguma coisa. E aí tem que ser performático, tem que ser Sim, lindo, tem que ser o máximo que eu consiga, né? Tem que estar sempre batendo recordes, né? Lá do Strava sim. que vocês usam lá, que eu nunca vi na vida. E ah, não, porque hoje eu, né, corri tanto no Strava lá. E mas isso é a questão da indústria do wellness também, que daí ele já linka com tem que comprar roupa bonita, porque também tem que ser uma roupa bonita, não pode ser a roupa do governador do ano passado, porque todo mundo vai. E tem que começar a creatina, tem que começar o colagem, tem que começar o whey. Gente, é só botar um tênis e ir pra rua, sabe? Exatamente. A questão do postar, ela tem muitas camadas, né? Tem gente que acredita que constrói uma identidade, que constrói uma autoridade, né? Uma notoriedade, porque ela é capaz de fazer isso. Tanto que vem agora se falando que, por exemplo, ah, triatleta, o triatlo é o esporte de CEOs e gente milionária e larará, larará. Porque além dessa questão que a gente está falando da imagem, o exercício vai trazer para as pessoas aquilo que eu te disse, a noção de superação e vai aumentar a confiança delas. Uhum. Mas aí vai ter a galera que usa isso também para o mal. E aí tem as questões alimentares muito envolvidas. Pessoa que comeu ontem em restaurante, enfiou o pé na jaca, entre aspas,
e aí no outro dia ela vai fazer exercício para compensar. Vai ter a pessoa que vai ter um efeito negativo, né, para o público dela, diante do exercício que ela está praticando. Que as pessoas, muitas não vão ter o senso crítico de que aquilo ali não é saudável, né? A gente, infelizmente, não pode contar com a noção de todos, né? A gente escreve uma mensagem e a gente não pode esperar que a gente seja bem interpretado. Eu uso muito o Close Friends do meu Instagram e acaba tendo gente, assim, alguns alunos mais próximos, às vezes algum paciente, porque eu usava muito o Close Friends para postar até minha atividade física, porque eu não queria postar no aberto, porque eu tinha medo de que as pessoas entendessem que o que eu faço de exercício elas poderiam fazer também. Então, às vezes Porque, a né, gente vamos gera combinar que tu é meio tóxica nesse sentido. às vezes a gente gera uma. Parece que é muito comum tu fazer 2, 3 treinos por dia, mas não é comum. Alguém que treina há anos, ok fazer isso. Só que eu sempre tive essa noção de que eu faço, mas aí eu não quero expor para todo mundo que eu faço, porque eu sei que vai impactar diferente as pessoas. Sim. E é uma responsabilidade que a gente carrega, né? Eu não sou nenhuma influencer digital, mas eu enxergo a responsabilidade do que eu posto, assim. Sim. Até comentei uma vez com um amigo lá, quando eu tava bem mais cri-cri com a alimentação. Eu falei pra ele assim, ai, tu sabe que se eu posto uma besteira, se eu como uma besteira, eu não posto, porque eu não quero desinfluenciar os meus amigos. Aí ele falou assim: eu acho que tu tem que postar, porque eles têm que ver que tu come coisas que não são tão saudáveis também. Aí É. aquilo ali mudou uma chavezinha pra mim, porque tu não pode também querer ser perfeita, né? Isso é um padrão que a gente nunca vai alcançar, mas mostrar a vulnerabilidade. Tu treina todo dia? Pois posta o dia que tu não treinou porque tu acordou Mal. errado, não dormiu, ou enfim, posta o dia que tu treinou mal porque tu dormiu mal, comeu mal. A gente tem que ser sincero nessas questões, né? E Sim. também não cair nessa palavra do influencer, que são esses suplementos, porque todo mundo quer fazer o seu, né? Quem trabalha no meio digital sabe que um dia talvez essas publis acabem e vai ter que ter de onde tirar os pilas. Então, o pessoal vai abrindo essas empresas de suplementos, de roupa, e vai tentando enfiar. Pô, a roupa é de R$ 500 muitas vezes vai ter a mesma qualidade da roupa de R$ 100. O que importa é que seja uma roupa adequada. Sim. Também não vai correr com um top que tu não te sinta bem, porque não dá sustentação pro teu busto. Às vezes as mulheres, isso é uma coisa muito legal de falar sobre exercício físico. A mulher às vezes se priva do exercício físico Cada porque roupa. ela não se sente bem com o próprio corpo e às vezes a pessoa não entende que ela pode encontrar peças de roupa mais confortáveis para ela. Porque, de fato, uma pessoa que tem um busto grande não vai gostar de correr, não é confortável correr, né? Ou, falando de mim, por exemplo, eu tenho coxa grossa. Se eu corro de short curto ou se eu não uso ali um anti-atrito decente, eu vou machucar minha coxa. Então, por muito tempo, a primeira vez que eu corri de legging, porque eu tinha vergonha das minhas coxas. E aí foi horrível, porque eu corri de calça legging e camisetão. Aí na outra vez, acho que eu corri talvez de legging e de top, assim, uma coisa assim. E aí a gente tem que entender que o corpo que a gente tem é o nosso corpo, ele é tudo que a gente tem. Tudo que a gente tem é a nossa saúde, sabe? Então, tratar ele com carinho, não se privar de viver coisas por causa do nosso corpo, né? Não Sim. deixar de ir na academia, porque a pessoa não vai ter o conjuntinho combinando. Por favor, não façam isso. E mais uma vez ali voltando no tópico os produtos que se vende, né, para exercício físico. A gente tem que parar de cair nessa história de ficar gastando dinheiro em coisas que a gente compraria quase igual, só que não é daquela marca.
né? Ou que nem Muita coisa. necessita comprar, né? O tal do xixi Isso caro que eu também ia que a falar. gente tá falando. Isso que eu ia falar. A gente também não precisa ficar fazendo suplemento de mil e uma coisas sem orientação médica. Uhum. É uma coisa, assim, muito básica para quem tem conhecimento, mas quem não tá ali na área vai achar que ela precisa de Uhum. todos esses suplementos. Sim, E aí vai suplementar errado. Tu não precisa tu comprar whey se tu come bem. O whey é o facilitador da tua alimentação. Se tu sai de tarde, tu não tem como fazer um ovo mexido, se tu tá na rua, não tem como fazer um sanduíche, tu vai ter ali teu whey para tomar com um leite, comer com uma banana, enfim. Uhum. Mas são coisas que tem que ser úteis para ti, né? E a gente se barrar do exercício, da prática física, por causa dessas coisas, é uma grande estupidez, assim, é a gente ceder a essa pressão, né, uma pressão estética, vamos dizer, e é muito muito complicado ver isso acontecendo, porque a gente não pode estar dentro da cabecinha da pessoa e dizer: "Pessoa, não faça isso, por favor, não é assim, não é assim, eu juro que não é". Mas, sabe, isso me traz assim uma visão, um cenário social que a gente possa estar vivendo que se iguala nessa época do época não, né? Era da questão dos suplementos para blogueira fitness que a gente teve, né? É o novo base da blogueirinha da maquiagem.